Excelente notícia! Médico do Flamengo não descarta Arrascaeta na Copa. Você vai acompanhar a situação dos lesionados. Pulgar e Lucas Paquetá continuam fora. Léo Pereira comemora a marca de 300 jogos com a camisa do Flamengo, recebe homenagem e crava retorno no clássico de domingo contra o Vasco pelo Campeonato Brasileiro. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esse que é uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição para você adquirir seus pontos com os números da sorte e concorrer a 2 milhões de reais no Pix 1 milhão. Tá chegando o dia, hein? Dia 8 de maio, 2 milhões de reais em homenagem aí ao Dia das Mães. Garanta já aí os seus pontos clicando no link. Olha aqui, hoje teve um plantão médico no Flamengo. Aliás, nós tivemos aí a coletiva, né, com o Léo Pereira recebendo a homenagem pelos 300 jogos com a camisa do Flamengo. E a gente separou aqui algumas falas do zagueiro que é ídolo, conquistou tudo com a camisa do Mengão, mas antes nós tivemos lá os médicos do clube, né, atualizando aí a situação dos lesionados. A gente começa falando sobre Eric Pulgar. O chileno completou 4 semanas de lesão e vem apresentando melhora, ainda com limitação por conta da dor, mas vem tendo uma resposta muito positiva. E aí o médico fala que acredita que na próxima semana ele será reintegrado ao grupo para treinar. Ou seja, Pulgar está fora do jogo contra o Vasco. Lucas Paquetá teve uma lesão de tendão muscular e tem um período de recuperação maior, mas está evoluindo bem, cumprindo todas as etapas que a gente estabeleceu. Tem pouco tempo. Domingo ele completa 2 semanas. Com ele, ainda temos algumas coisas a cumprir. Vamos incrementar as cargas que precisa a partir de domingo. É dia a dia. Vamos ver como ele vai reagir na próxima semana para reintegrá-lo ao grupo. Ainda está no estágio mais precoce, ou seja, Lucas Paquetá, assim como o Pulgar, está fora do clássico contra o Vasco no Maracanã. E esse jogo, o Ancelotti, técnico da seleção brasileira, estará lá para acompanhar o Alexandro, o Danilo, o Léo Pereira, o Pedro, né? Estaria para acompanhar o Paquetá, mas o próprio médico do Flamengo está descartando a participação do meia nesse confronto. Sobre Emerson Royal, notícia boa. Ele teve uma fratura no osso nasal e isso requer aí uma proteção. Mas o Flamengo disponibilizou lá o molde de uma máscara para ele estar disponível já a partir de domingo, ou seja, o Emerson Royal estará à disposição do técnico Leonardo Jardim. Como o Jardim vem fazendo um revezamento na lateral direita, eu acredito que o Varela seja titular contra o Vasco, porque o Royal foi titular contra o Estudiantes lá na Argentina e jogou muito, tá? O Royal jogou muita bola lá, conseguiu segurar os caras, saiu, deu sangue em campo, né? Literalmente, saiu o nariz sangrando, enfim, tomou uma tesoura lá, o jogador do Estudiantes merecia ser expulso, mas a gente já cansou de falar sobre isso e não vai voltar, né? Nada vai mudar aí o panorama. O Flamengo empatou e vida que segue. Bom, mas o Royal estará com uma proteção, vai utilizar uma máscara nesse jogo contra o Vasco, ele deve ficar à disposição no banco de reservas. Sobre o Léo Pereira, o médico disse isso aqui, ó. O Léo teve um trauma na perna, uma ferida profunda em uma área que envolvia a articulação. E por segurança, não levamos ele para a Argentina. Felizmente, porque vimos lá como foi, né, a partida contra o Estudiantes. Eu acho que se o Léo Pereira tivesse ido para a Argentina com esse corte profundo, ele voltaria sem perna. Do jeito que foi o jogo, né, aquilo ali foi tudo, menos uma partida de futebol. Que bom que não levaram ele. Bom, ele hoje estava em campo, vai muito da sensibilidade dele para jogar. A ferida está apresentando melhoras. Vamos ver como vai chegar domingo. Tá aí a posição do médico sobre o Léo Pereira. Agora, pelo Léo Pereira, ele já cravou a participação dele no jogo contra o Vasco
e a gente já fala sobre esse assunto, mas antes eu tenho que te lembrar que aqui embaixo está passando os produtos do Shopping do Rafla, você pode adquirir agora, sem sair de casa, nas principais lojas de e-commerce do país. Duas coisas acontecem quando você compra aqui no Shopping do Rafla. A primeira é que se for um produto rubro-negro, você ajuda diretamente o Flamengo. E a segunda, qualquer produto que você compra aqui, você dá uma moral pro Rafla aqui, que nós somos afiliados das principais lojas do país, sem sair de casa, entrega em todo o Brasil. Então confere aqui, de repente tem um produto aí que você quer presentear sua mamãe, sua esposa, ou você quer se dar de presente, tá aqui, né? Aqui embaixo os produtos aparecendo. Olha, hoje foi dia de homenagens lá no Ninho do Urubu. Léo Pereira foi homenageado pela marca de 300 jogos com a camisa do Flamengo. Na sequência, o zagueiro deu uma entrevista coletiva, né? E brincou, né? Cravando aí a sua presença contra o Vasco. O próprio médico já falou aqui, né, que isso vai depender muito da cicatrização e vai depender do atleta. E a gente separou aqui algumas pílulas dessa coletiva do Léo Pereira. A gente resumiu o máximo para não ficar um vídeo longo, cansativo, é papum, né? Então a gente vai trazer aqui aspas do zagueiro Léo Pereira, né, sobre esses 300 jogos, projetando o clássico contra o Vasco e falando sobre a seleção e a Copa do Mundo. Léo Pereira diz: o corte está melhorando. Tem pouco tempo ainda. Não sei qual vai ser a estratégia do Mister para o jogo. Eu estarei lá, jogando ou no banco, contra o Vasco. Se eu estiver na lista, da convocação final, vai ser um sonho realizado. Se eu não tiver, vou estar torcendo. Eu sei que passa pela minha sequência no Flamengo. Tenho vários sentimentos dentro desses 6 anos de clube. Tudo serve de lição e aprendizado. Eu sou grato por todos os momentos. No Flamengo, você tem que mostrar a cada jogo o porquê merece estar no clube. Mudei a mentalidade e os resultados vieram. Fui resiliente e consegui dar a volta por cima. O Dorival chegou e teve uma conversa franca comigo. Eu me preparei, sabia que ali poderia estar a minha última oportunidade. Se eu estiver jogando contra o Vasco, eu não vou querer saber se estou com corte ou não na perna. Eu vou pro combate, eu vou pro choque. Eu acho que não estava pronto. Meu recado era para se preparar mais. É um jogo especial, um dos maiores clássicos da América Latina. O retrospecto não entra em campo. O Danilo tem o respeito de todos. Eu tento aproveitar o máximo. Quero continuar evoluindo, mantendo a constância. O melhor momento é hoje. Eu estou vivendo o meu melhor momento. O importante é o Flamengo vencer e conquistar títulos. Tá aí. O Léo Pereira, é óbvio que a gente resumiu e muito, né? A gente pegou aí as principais falas do zagueiro, falando que aprende muito com o Danilo, do clássico contra o Vasco, do sonho de ir à seleção brasileira, da situação dele, né? Dessa lesão, desse corte. Cara, eu coloco o Léo Pereira, sem brincadeira, na galeria dos maiores ídolos do Flamengo ali, de zagueiro, né? O Léo Pereira, ele realmente foi um monstro com essa camisa, não começou muito bem, viveu altos e baixos, foi muito criticado, né? Era da farra, era da pista, enfim, teve uma passagem de vida, né, de pessoal dele mesmo, terminou o casamento, enfim, e aí ele deu a volta por cima, né? Ele resgatou essa essência, entendeu a importância dele e tá aí, né? Tem história para contar. Ninguém pode apagar o que o Léo Pereira fez com essa camisa, né? E eu coloco ele aí no pedestal de ídolos do Flamengo. Para mim, o Léo Pereira é muito ídolo, um dos maiores zagueiros da história do Clube de Regatas do Flamengo. E para você, deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Olha, gente, notícia boa. O Luiz Macedo, um dos médicos do Flamengo, concedeu entrevista hoje lá no Ninho do Urubu para atualizar aí a situação dos lesionados. Inclusive a gente já trouxe aqui sobre o Pulgar, sobre o Paquetá, sobre o Royal e sobre o próprio Léo Pereira, mas ele abriu, né, para perguntas dos jornalistas sobre a situação do Arrascaeta, que é o assunto principal, né? Todo mundo quer saber quando é que o Arrascaeta volta, como é que foi a cirurgia, se ele vai jogar a Copa, se ele vai voltar antes da Copa, ajudar o Flamengo em algum jogo, antes dessa pausa, enfim. Bom, e ele falou isso aqui, ó. O Arrascaeta fez cirurgia ontem, está em casa e a gente sempre se baseia na literatura. Mas são atletas de alto rendimento, seres privilegiados. Tem aquela média de retorno, né?
mas pode voltar antes. Óbvio que a Copa é interesse dele, que quer voltar o mais rápido possível. Existem etapas que ele precisa cumprir. Não tem como garantir a recuperação, vai durar tantas semanas, não tem como dizer. É difícil comparar atletas porque há vários tipos de fraturas. Se a gente tiver a mesma lesão, eu posso voltar em 2 semanas e você em 4. A individualidade biológica muda. No atleta de alto rendimento, a cirurgia é indicada porque devolve a ele a estabilidade da articulação. Sem dor, ele consegue trabalhar com mais precocidade dos movimentos e conseguimos ganhar um tempo nesse processo. Quando a gente fala em retorno, é retorno ao jogo, são métricas para voltar a campo. Os estudos são heterogêneos pega gama de atletas de condições diferentes. O prazo médio é de 8 a 12 semanas, mas tem atletas que voltam com 6, outros com 14, de 6 a 12, a gente engloba todos esses estudos. Mesmo que não se recupere a tempo da estreia, a seleção uruguaia também pode convocar a Arrascaeta pensando nos jogos mais para frente. Sabia disso? Fase mata-mata da Copa do Mundo começa no dia 29 de junho, exatos 60 dias após a cirurgia do meia. Ele com certeza vai voltar bem antes disso. Então tá aí o médico falando que o médico do Flamengo falando que ele pode voltar aí, né, antes da Copa do Mundo. Luiz Macedo, né? O principal tema aí hoje lá no Ninho do Urubu foi essa questão do Arrascaeta, que fraturou a clavícula direita, fez a cirurgia, recebeu alta hoje, né? E o médico não descartou aí que o uruguaio se recupere a tempo da Copa do Mundo. O Luiz Macedo até evitou comparar a situação dessa lesão do Arrascaeta com o Montoro, né? O meio argentino, que hoje está no Botafogo, que é 12 anos mais jovem que o Arrascaeta, também fraturou a clavícula direita no ano passado, voltando a jogar depois de 41 dias. Né? Data da cirurgia do Flamengo até a estreia do Uruguai no Mundial são 46 dias. Então assim, se o Arrascaeta voltar também em 41 dias, o Arrasca volta antes da estreia do Uruguai na Copa. Se ele voltar depois, aí ele pode jogar o mata-mata com o Uruguai, se o Uruguai se classificar. Mas vamos torcer para que dê tudo certo com o nosso camisa 10, com a Arrasca. Agora, gente, a preocupação é outra. Quem vai jogar no lugar de Arrascaeta ali no meio? E são várias opções, hein? Tem muita gente falando que é o De La Cruz, tem muita gente falando que é o Saul, tem muita gente falando que é o Luiz Araújo, outros falando que é o Plata, outros pedindo para adiantar um pouquinho o Jorginho. E você, hein? Quem você colocaria no lugar de Arrascaeta, já que o Leonardo Jardim não pode contar com Jorge Carrascal? O STJD não concedeu efeito suspensivo e esse jogo contra o Vasco é o último que o colombiano terá que cumprir aí de suspensão. Deixa aí nos comentários, porque a sua participação é muito importante aqui pra gente. Eu volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Um grande abraço para você, saudações rubro-negras, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo! Valeu!